Aí, agora eu vou compartilhar a tela. Chanela. Pega uma folha para anotar. Tá. Tá aparecendo aí para vocês, né? Sim, sim. Eu vou fazer uma breve leitura, eu não vou fazer de tudo, tá, gente? Pra gente entender só alguns pontos principais das notificações. Tá, vamos lá. Vocês dois obtiveram a pontuação mínima de 50 pontos no bloco 1, então vocês já estão automaticamente pré-certificados, pré-selecionados, né? Depois, quem não tem ainda a inscrição na plataforma do Cultura Viva, a gente vai ajudar a fazer, porque é obrigatório se inscrever nessa plataforma do Cultura Viva depois de selecionado por esse edital aqui, tá? Vocês vão ser classificados como ponto de cultura e não como pontão a princípio, porque esse edital, a princípio, é de pontos e não de pontões. Eu vou mandar aqui para vocês depois uma cartilha sobre a política Cultura Viva, que ela vai descrever certinho o que é pontão e o que é ponto de cultura, tá? Deixa eu até aqui mandar aqui para vocês. Vou mostrar aqui já para vocês agora, um pouco. Ah, não era essa cartilha que eu ia mostrar para vocês, era a outra. Então, eu acho que eu consegui fazer aquele dia da reunião uma pré-inscrição já no ponto de cultura, né? Estamos aguardando. Aí eles estão analisando, né? Lá na casa da Então, Marfisa. nesse caso, é só aguardar e ficar de olho todo dia para verificar se tem alguma sugestão de alteração. E daí a Certo. outra associação também a gente, depois vocês podem vir presencial ou vocês podem fazer também à distância, qualquer coisa ligar, e através daquele link do portal da Cultura Viva. Deixa eu ver aqui se já classifica. Se aqui está classificando o que é ponto e o que é pontão. Acredito que nessa cartilha aqui não. Deixa eu verificar se tem aqui. Aqui, é na página 30, gente. Depois eu vou mandar essa cartilha para vocês também, tá? Ó, os pontos de cultura são entidades jurídicas de direito privado sem fins lucrativos. É obrigatório que seja sem fins lucrativos. Ou grupos coletivos culturais sem constituição jurídica de natureza ou finalidade cultural, que desenvolvam e articulam atividades culturais em suas comunidades. Ou seja, podem ser entidades culturais sem fins lucrativos com CNPJ e coletivos informais sem CNPJ, representados por uma pessoa física. Os coletivos informais em si, que não é o caso, não podem ter projetos continuados fomentados por meio da celebração de termos de compromisso cultural. Mas como não é o caso, eu não vou me aprofundar aqui nessa parte, tá? Mas depois vocês podem ler mais aprofundadamente nessa cartilha. Importante destacar que não há um modelo de espaço físico para a atuação dos pontos. Inclusive, não há necessidade de um ponto ter sede física, nem mesmo a atuação em um só local. Pode atuar de forma itinerante em espaços de outras entidades, equipamentos públicos e até mesmo em praça pública. Além disso, não há um modelo padrão de atividades que os pontos de cultura desenvolvam. Não precisa ser só a entidade ou coletivo que atue exclusivamente com formação, por exemplo. Por fim, é necessário frisar que os pontos de cultura não são restritos a tipos específicos de manifestações culturais ou linguagens artísticas. Não precisam ser necessariamente ligados a linguagens, tampouco ligados obrigatoriamente às culturas populares e tradicionais. Ou seja, pode ser de todos os setoriais e eixos culturais. Não tem uma tipificação específica e não necessariamente precisa ter uma sede em um local só, um local fixo. Já os pontões de cultura são entidades com constituição jurídica
de natureza, finalidade cultural e educativa, que desenvolvem, acompanham e articulam atividades culturais em parceria com as redes regionais. Ou seja, para você se caracterizar como um pontão, vocês não só precisam articular essas atividades culturais, como precisam atuar em parceria com redes regionais, identitárias e temáticas de pontos de cultura. Ou seja, os pontões vão atuar em rede com os pontos de cultura diferentes. Então, a gente agora está certificando os pontos de cultura. Depois que eles forem habilitados pelo MINC, através do portal, aí sim a gente vai poder lançar editais para a seleção de pontões de cultura, que precisam comprovar que atuam em ações conjuntas com governos locais e em articulação com diferentes pontos de cultura, tá? Que poderão se agrupar em nível estadual e ou regional, ou por áreas temáticas de interesse comum, visando capacitação, mapeamento e ações conjuntas. Quais instituições não poderão ser certificadas como pontos e pontões de cultura? Órgãos e entidades públicas, instituições com fins lucrativos, fundações, sociedades e associações de apoio a instituições públicas, fundações e institutos criados ou mantidos por empresas ou grupo de empresários. Então, por exemplo, a CJ, que é mantida por empresas ou grupos de empresários, não se encaixa em ponto ou pontão de cultura, não pode participar. E entidades paraestatais, integrantes do Sistema S, que é SESC, SENAC, SESI, SENAI, SEBRAE, etc. Quais são os requisitos para a celebração do termo? Comprovação de no mínimo 3 anos de desenvolvimento de atividades culturais, através de fotos, material gráfico de eventos, publicações impressas em meios eletrônicos e outros materiais comprobatórios. Todos esses materiais precisam conter uma data para saber se é de dentro dos últimos 3 anos. Nos últimos 3 anos. Situação cadastral ativa no CNPJ, experiência prévia na realização do objeto da parceria ou objeto de natureza semelhante e capacidade técnica para o cumprimento das metas estabelecidas. Tá? Não pode também instituições de ensino, tá? Públicas de ensino. Beleza. Uma mesma entidade também é uma informação importante, não pode ter 2 ou mais termos de compromisso cultural. Assim como também a premiação. Tem que esperar encerrar os 12 meses para participar de outro edital de ponto de cultura, tá? Essa é a informação importante. Por exemplo, ano que vem vai ser lançado outros editais e também, inclusive, o de ponto de cultura. Mas vocês não podem participar, só depois de encerrado um período de 12 meses. Hum. Vamos lá para as notificações agora. Para o edital e para as notificações. Aqui quem pode participar. Não, quem não pode. Coletivos informais não foram permitidos participar desse edital em específico, mas como vocês são associações, vocês puderam participar, né? Ano que vem, os coletivos informais eles vão ser liberados a participar do ponto de cultura. Tá, vamos lá. As cotas, o projeto. Vamos diretamente já para o projeto, que é o contexto das notificações. O projeto em si é o próprio plano de trabalho, tá? Quando fala em projeto, é o próprio plano de trabalho. Ó, essas são as 3 metas identificadas dentro do edital. São as 3 metas mínimas, elas não podem ser excluídas, mas elas podem sofrer leves alterações. O período de execução do projeto deve ser de 12 meses, prorrogável por igual período, sendo justificado, tá? Com justificativa vai ser aprovado pela comissão essa prorrogação. E aí, quem já definiu no seu cronograma menos de 12 meses, já pode adequar para definir os 12 meses completos dentro do cronograma. Depois desses 12 meses, vocês têm até 30 dias para fazer a prestação, para encaminhar a prestação de contas. Depois desses 12 meses, tá? Tá, a meta 1.
é a formação e educação cultural. Desenvolvimento de atividades educativas de forma regular, continuada e gratuitas, voltadas para a formação cultural, tais como oficinas, cursos, workshops, palestras, seminários, entre outros. O objeto do plano de trabalho vai ser o conjunto dessas três metas. Por exemplo, a meta 1 é a formação e educação. A meta 2 é a mostra artística cultural, que pode ser do próprio produto dessa parte da primeira etapa de formação. E a meta 3 e última é o registro e a divulgação desse trabalho por completo, dessa ação, desse plano por completo. Por exemplo, o objeto, então, eu quero fazer um festival de música, é um exemplo. Então, você vai colocar lá, o objeto desse plano visa a formação de alunos no setor de instrumentos e canto. Através disso, será feito um festival musical, cultural, musical, e, posteriormente, o registro e divulgação desse objeto. E aí, esse objeto depois vai ser dividido nessas três metas, porque a meta 1 é a formação, você vai selecionar, dentro desse objeto que eu citei agora, você vai selecionar os alunos, vai selecionar os períodos, vai fazer todo o cronograma, vai fazer também aquela questão do diário, para eles assinar a lista de presença, quando for o dia, para vocês terem tudo documentado de quantos estão indo, de quem que é, tudo documentado certinho para na hora de fazer a prestação de conta. Cada encontro também vocês é interessante e até ideal vocês tirarem foto a cada encontro que tiver, até as primeiras reuniões também, que são as reuniões entre as equipes também, tirar foto, gravação de vídeo também pode. Depois dessas reuniões iniciais, que vai começar a meta 1, que é a formação e educação. Vocês vão selecionar os alunos por idade, vão fazer isso que eu falei de fazer o acervo documental e também verificar a compra dos equipamentos que é necessário, tá? E agora, a meta 2 vai ser, no caso, o festival, né? Festival musical. Então, já é propriamente dito os ensaios, a definição do local, a reunião entre a equipe para a definição do cronograma desse dia e tudo mais. E aí vai ter que envolver a participação de artistas locais. Se vocês puderem até envolver, por exemplo, é um festival musical, mas também pode envolver dança, pode envolver um momento para dança. Daí já vai aumentar a diversidade cultural também e o intercâmbio entre diferentes setores culturais. Não só a música, mas também teve esse intercâmbio no meio dessa meta 2. Bem interessante. E a meta 3 é a finalização, entre aspas, que é o desenvolvimento de estratégias de divulgação para ampliar o alcance das ações culturais. Só que eu falei finalização, só que ela começa desde o início. Porque no momento de reuniões, do cronograma de execução, essas são as metas. Porém, o cronograma de execução é em outra parte do projeto, é mais abaixo, ali um pouco antes da planilha orçamentária. E aí vocês vão definir os registros e a divulgação desde o início até o final, no início, no meio e no fim, os registros e a divulgação, tá? Por mais que seja a meta 3, dentro do cronograma de execução, ela vai estar fazendo parte de todas as etapas. Beleza. E nenhuma dessas metas ela pode ser excluída, tá bom? Aqui é a explicação do que seria. Ó, aqui embaixo é a realização do que poderia ser e exemplos também do que poderia ser a meta 2. Aqui na meta 3 também tem uma explicação e exemplos de como que pode ser promovido essa estratégia de divulgação, tá? E aqui, as três metas não poderão ser excluídas do projeto. Se considerarem pertinente, poderão prever outras metas. Aí aqui entra um detalhe. Vocês precisam observar bem. O cronograma de execução de vocês precisa bater, conversar com essas três metas. E a planilha orçamentária também, a planilha de aplicação de recursos, precisa conter essas três metas em ordem e também conversar com essas três metas. Então, a planilha de aplicação de recurso não pode excluir nenhuma dessas três metas. Tem que prever recurso para as três metas, sim, tá bom?
Estão conseguindo entender até aqui? Tá. Então, uma dúvida é o seguinte, por exemplo, é, aqui no meu caso, foi praticamente, a gente já tem um material que a gente adquiriu no projeto anterior, e uma das metas seria a contratação dos monitores, né? Que é a grande dificuldade que a gente tem na hora de gerir, e ele vai ser contratado via MEI. Uhum. Aí, Aí, o que eu preciso deixar claro é que vocês vão precisar, não precisa ser necessariamente distribuído o mesmo valor para as três metas, mas precisa distribuir sim entre as três metas. Por exemplo, vamos supor que a sua meta 2 é uma amostra um festival de música com amostras dos próprios ensinamentos que foram ensinados durante as aulas. E aí, olha, você, para a meta 2, você pode prever, por exemplo, a contratação de um intérprete de Libras, você pode prever, vai ter que distribuir esse recurso, tá? Entre as três metas. Não precisa ser de valores iguais para as três metas. E também o valor do plano de aplicação de recursos precisa ser o mesmo valor definido na vaga, não pode ser nem menos nem mais, tá? E também por exemplo, pessoas que são da mesa diretora, elas não podem fazer parte do plano de aplicação de recursos. Por exemplo, eles não podem ser contratados para ser dos oficineiros ou dos professores, se, por exemplo, é presidente da associação. não, isso aí eu Pode sei. ser o Não. coordenador geral e tudo mais, mas não pode entrar na parte de formação e educação cultural. Pode entrar na parte de mostra, tá bom? Uhum. Aí você pode ver, por exemplo, Yane, a parte da meta 1 praticamente foi todo o meu recurso. Mas aí você pode avaliar se na meta 2 você consegue contratar, que nem o exemplo que eu te falei, contratar um fotógrafo ou contratar um intérprete de Libras e verificar a aquisição, por exemplo, de material gráfico, um crachá, alguma coisa para ser distribuída durante a mostra. E na meta 3 prever, por exemplo, um designer gráfico para produzir todas as peças de materiais gráficos e de divulgação nas redes sociais. Ou pode definir um coordenador de marketing também, de estratégias de divulgação e marketing. São exemplos que podem ser inseridos dentro de cada meta, até completar o valor total. Não pode ser nem menos nem mais. Então, mas às vezes como a gente trabalha, tanto aqui como o pessoal da igreja, a gente trabalha com muito voluntários. Você tem os oficineiros, né? As demais pessoas, por exemplo, o fotógrafo, né? Quando você tiver uma participação, por exemplo, você pode convidar uma intérprete para poder, na hora que ele estiver tocando, fazendo a apresentação, mas ela pode entrar como voluntário também. Por exemplo, a gente tem Sim, amigos. todos os projetos podem ter voluntários. O que eu quero dizer é que todas as metas devem estar dentro do plano de aplicação de recursos e deve ser distribuído o valor entre as três metas. Não necessariamente tem uma porcentagem deles serem iguais à distribuição, mas precisa sim o plano de aplicação de recursos conversar com as três metas e conter as três metas. Tá, eu vou aqui já para o anexo, que é o do plano de trabalho. Tem mais um detalhe também sobre o plano de aplicação de recurso. O plano de aplicação de recurso, ele precisa conter a descrição do que você está contratando, do que você está adquirindo, uma justificativa breve, por exemplo, este item é necessário para atender plenamente a meta número tal, não sei o quê, no que diz respeito a tal. A unidade de medida de serviços é altamente recomendável que seja definido em prazos
de serviço, por exemplo, em meses, ou em diárias, ou em horas. E aí deve conter o valor unitário, multiplicando por esse quantitativo e essa unidade medida, para ter o valor total. Porque se você colocar, por exemplo, contratação de um fotógrafo, e colocar lá a unidade medida serviço, e colocar lá a quantidade um e o valor unitário é igual ao valor total. Não está bem claro por quanto tempo esse profissional vai atuar dentro desses 12 meses. Não está claro a justificativa da necessidade desse projeto e com qual meta vai tá compreendendo, se vai estar compreendendo a 2 e a 3 junto, ou se vai ser só a 3. Não vai ter também a memória de cálculo de, por exemplo, se eu colocar 12 meses, 12 a quantidade, e a unidade de medida colocar em meses, aí você vai ter uma multiplicação, você vai ter uma equação de valor unitário, por exemplo, R$ 150 o mês, e vezes 12, você vai ter a equação e a clareza de como foi obtido o valor total de cada item. Entenderam? Então, eu estou olhando aqui, você colocou assim, ó, lançamento orçamentário inconsistente, né? Valores de monitores duplicados com fórmula de divergência. Por exemplo, eu coloquei 2 monitores. Uhum. Por que divergente, se eles vão Porque receber o nesse mesmo valor? caso, é porque nesse caso do plano de aplicação, deixa eu até ver aqui o seu plano. Se eu não me engano, no plano de aplicação estava contendo a mesma informação na parte de cima e na parte de baixo também. Nesse caso, não há necessidade, você pode colocar só na parte de cima e embaixo só o valor total, entende? Das 3 metas, no caso, o valor total das 3 metas. Peraí. Não entendi. A tabela, se eu não me engano, deixa eu até pegar aqui a tabela aqui nesse edital aqui. Deixa eu ver como é que tá a tabela. Plano de trabalho. Aqui, o plano de aplicação de recursos. A tabela, ela tá assim, ó. Aqui você vai colocar o nome da entidade cultural, CNPJ e o título do projeto. Aqui tem algumas orientações, tá? Se vocês quiserem sempre ler as orientações de cima antes de ir preenchendo, é bom. Aí aqui Rony, tá o que eu falei, que é a etapa. A etapa é da meta um. Vocês observam esse título aqui, ó. tá, se você Observa o abrir aí, título por aqui. exemplo, se abrir aí, porque aí o pastor pode dar uma olhada, a gente consegue ver achando um erro de um, consegue arrumar o do outro. Você Sim. não Você quer que conseguiria eu abrir. abra o seu, no caso, né? Que aí a gente consegue Tá. visualizar melhor o que já está escrito, o que está errado, né? É bom que a gente já saia aqui com prontinho. Aí, às vezes, até de tarde ou amanhã de manhã, você já consegue enviar já tudo atualizado. Iane, baseado, a gente, pelo que a gente entendeu do edital, nós preenchemos, né? O nosso tem alguma coisa, tem muita coisa para corrigir, já foi analisado. Não, não. Com base nisso que vocês estão escutando agora, eu indico vocês a pegar o formulário, o plano de trabalho e o plano de aplicação de recursos, que é o que mais a gente está avaliando, esses dois anexos. Vocês podem ir lendo enquanto eu vou falando e vendo se alguma coisa do que eu estou dizendo precisa ser ajustada dentro do seu plano. Aí depois eu vou ler a sua notificação também, dentro do plano de Então, trabalho e do plano de aplicação de recursos. que baseado no edital, né, dessas Isso, aplicações, nós aham. preenchemos, né, a nossa proposta e até a questão dos valores lá, fizemos até batendo centavos, né? A questão das aplicações, para onde destinação dos recursos, né? E logo após aqui a gente fala, depois da gente falar sobre esses ajustes dos dois planos, do plano de trabalho e do plano de aplicação de recursos, eu vou falar um pouquinho sobre os outros passos, sobre a conta bancária, um pouquinho sobre essas próximas etapas depois dessa conversa. A gente vai colocar os documentos que vocês enviaram por e-mail dentro do processo, aí vai ser avaliada essa etapa de habilitação. E aí, nessa etapa aqui, vocês já podem ir abrindo as contas bancárias específicas para o projeto. Não pode entrar nenhum real que não seja do recurso. Não, a gente geralmente deposita o dinheiro para cobrir as taxas, né? Porque isso é obrigatório. Por Oi? exemplo,
a gente tem que depositar, fazer transferência para cobrir as taxas bancárias, as taxas mensais, toda vez que for pago um cheque é descontado 19,10. Aí isso aí a gente. Não, essas taxas que se for cheque, tudo bem. A gente recomenda o quê? Para ficar exclusivamente para atender o plano de aplicação de recurso, a gente recomenda que abra uma conta corrente e que essa conta corrente não seja vinculada a nenhum cartão de crédito, nenhum nada, para que não seja cobrada taxa mensais de serviço. Tem alguns aplicativos até, tipo o Santander, por exemplo, que eles cobram uma taxa de cartão de crédito, mesmo você não tendo cartão de crédito. Aí tem que avaliar isso, tem que explicar bem certinho antes. Por exemplo, um que tem dado bastante certo é um dos bancos digital também. Um banco digital que ele não cobra nenhuma taxa, nem de cartão, nem de nada, nem de nenhum serviço, por exemplo. Ele é o preferencialmente utilizado pela maioria, entende? E daí fica o dinheiro exclusivamente justamente para todas as aquisições e contratações do projeto. E aí é Sim. recomendável o seguinte, que não faça a emissão de cheque. Por quê? Porque a gente vai pedir os extratos bancários. Vai pedir os extratos bancários. E se caso você for entregar o dinheiro físico, vai verificar também vai pedir o extrato bancário, vai pedir de quanto tirou e o dia, a data, tudo certinho. Depois vai ser solicitado. Ô, E Anne, aí é quando mais fácil quando você faz transferência, porque o extrato já vai sair no próprio aplicativo também. Não, mas quando a gente tem conta convênio, associação, a gente não consegue fazer, por exemplo, se for Pix, tudo bem, tem que ser os dois, tem que assinar, presidente e tesoureiro. Mas geralmente eles orientam que se deu cheque nominal, depois você tira a cópia do cheque, quando cair o extrato, você vai acompanhar todo o trabalho. É igual esse convênio do Sim, governo. não, não que seja vedado, mas pode sim utilizar, fazer. E também tem uma questão muito importante que o recurso, assim que ele cair em conta, vocês devem aplicar eles em investimento. Pode ser um investimento para retirada a qualquer hora, para resgate a qualquer hora, mas é obrigatório que seja investido e que o valor de rendimento seja gasto também integralmente até o final do plano, até o final dos 12 meses, seja gasto todo o valor de rendimentos dentro do projeto proposto. Tá. Aqui deixa eu abrir aqui o plano de aplicação. Vocês estão conseguindo ver, né? Esse daqui é o plano de trabalho. Eu vou indo para o plano de aplicação de recurso, mas depois a gente volta para o plano de trabalho também. Aqui. Peraí. Talvez seja esse aqui. Aqui, plano de aplicação de recurso. Ok, a meta 1 está aqui, etapa 1.1. Aqui é interessante mudar a unidade de medida. Pode ser definida em hora, aqui, ou pode ser definida em diária ou por mês também aqui. Aí daí você faz o cálculo de quanto que vai ficar o valor unitário.
Aí, lá na meta 1, você já pode definir quem na meta 1 não, perdão, falei errado. Na equipe técnica, na parte de equipe técnica do plano de trabalho, você já pode definir quem são os dois monitores, o nome dos dois também. Opa. Agora vamos para a parte da meta 2. Aqui, ó, já pulou para a meta 3. Aí você precisa incluir a meta 2 aqui, depois da meta 1, tá? Aí você pode pensar em diversos tipos de contratações ou aquisições que encaixa dentro da especificação da meta 2. Você precisa dar lá uma olhadinha no que seria a descrição da meta 2 e o que você propôs para essa meta 2. Se é mostra, se é festival, se é evento, se é feira, o que é. Aí aqui você vai colocar lá no plano de trabalho o que é a meta 2 e como que vai funcionar. E quem vai ser a equipe que vai fazer as 3 metas, você vai colocar lá na equipe técnica. Quem é a equipe que vai fazer as 3 metas, tá? Aí aqui você inclui a meta 2, igual o anexo aqui do edital. Ó, aqui, tá vendo? Tá? Vou verificar aqui. Aqui, essa parte de 2 monitores, você pode colocar aqui na discriminação do serviço, que serão 2 monitores. E aqui você pode colocar que seria só essa parte de monitores para execução das aulas, só essa parte. Porque aqui você vai identificar que são 2, e aqui você pode colocar por mês, ou por mês é uma ideia bacana, que você pode colocar aqui os meses que eles vão executar. Vai ser por 11 meses mesmo, daí você verifica se vai ser 11 meses e coloca ali o valor mensal. É de fevereiro a dezembro. Então, na meta Uhum. 2.1, né? Tu fala meta 2, eu só repito, então, a contratação dos monitores? Não. Tem que envolver dentro da sua proposta para a meta 2. Qual que é a sua proposta da meta 2? O que você tem em mente de fazer? Ah, da mostra, dos eventos, né? Entendi. Oi? Não, seria a realização, né? Realização de um evento? É um evento que você vai fazer? A ideia seria, na Semana da Consciência Negra, fazer um evento envolvendo outros ex-alunos, artistas, né? E aí trabalhar a consciência negra junto com a apresentação dos alunos participantes aqui mesmo. Entendi. Aí daí, essa meta 2, você precisa definir ela bem certinha, essa ideia, lá no plano de trabalho, na meta 2, e aqui no plano de aplicação de recurso, você precisa casar com o que você colocou na meta 2. Se você pretende fazer uma semana cultural, um evento que vai durar uma semana, que a gente pode chamar de festival, depois você vai definir o nome, né? No dia- Você pode incluir coisas aqui para esse festival de uma semana. Por exemplo, a alocação de um som, ou há uma contratação de um fotógrafo. São exemplos. Uhum. Contratação de uma mesa de som, contratação de iluminação, contratação de decoração, contratação, locação de espaço. Tem várias ideias, vários exemplos de que envolvam essa semana cultural. A sua meta 2 precisa conversar do plano de trabalho com o plano de aplicação de recursos. Entendeu? Certo, certo, entendi. Uhum. Aí aqui, na meta 3 conversa, ó, que é a impressão de uma lona digital. Só que você também pode colocar mais coisa aqui. Você pode colocar, por exemplo, a contratação de um profissional, se você tiver interesse, de um profissional para coordenação do plano de divulgação. É um Mas exemplo. mas do recurso, como ele está mais focado a contratação dos monitores e junto com a falona de impressão que vai ficar permanente, praticamente acabou o recurso. Aí o restante tem que ser mais trabalhar com voluntariado, É. né?
os palestrantes, fotógrafos. Se vocês conseguirem verificar, às vezes, um desconto aqui, verificar, porque depois que você for dividir por 11 meses, por hora, você vai saber o valor tudo certinho, porque você vai precisar investir também na meta 2. Vai precisar investir nas 3 metas, fazer uma avaliação, uma reunião e investir dentro das 3 metas. Então, isso, por isso que eu vou contar com o voluntariado, para poder. é, Não, eu sei que você tem de contar com voluntariado, mas nesse caso a gente não está falando de voluntariado, nesse caso a gente está falando da divisão dos recursos, que precisa ser dividida entre as 3 metas, não pode ser concentrado só na meta 1, tá? Eu sei que a meta 1 é uma das que mais, mais vai custar, né? São as despesas maiores, mas precisa sim ser dividida entre essas 3 metas. Essas são as 3 metas mínimas definidas, assim, pela Política Nacional Cultura Viva. Porém, se vocês quisessem, vocês poderiam até acrescentar outras metas. Só que como essas 3 mínimas e também pela questão do valor do recurso e tudo mais, essas 3 metas já é o suficiente para a execução. No ano que vem, as metas pela instrução normativa do MINC, que foi feita agora no final de 2025, para o segundo ciclo, os valor unitário tem que ser no mínimo para cada ponto de R$ 90.000, 90 mil e alguns quebrados. E aí já é um valor maior, já é um valor que dá para melhor distribuir. E as metas, provavelmente, elas não vão ser só 3, tá bom? Vai ser mais metas no segundo ciclo. Por exemplo, então, na meta 2, que seria o evento, eu posso colocar a contratação de sonorização, né? Pode. Uhum. Que daí vai condizer com o que você falou lá no plano de trabalho. Você disse que vai fazer uma semana, um evento, semana cultural, vamos supor, é o nome do evento. E aí você vai precisar, aí na justificativa você coloca para a realização da semana cultural, evento, semana cultural tal, Certo. para que seja audível, vamos supor. Tem a Uhum. questão também que vocês precisam, não é obrigatório ter acessibilidade comunicacional, mas tem que ter o mínimo de acessibilidade possível, tanto física quanto a comunicacional. Se vocês perceberem que tem alunos inscritos que têm algum tipo de deficiência, seria interessante, através de voluntariado ou através do plano de aplicação, vocês investirem, por exemplo, em Libras ou em algum outro tipo de comunicação, de acessibilidade comunicacional. Vocês também podem, com o tempo, com o passar da execução, alterar esse plano de aplicação de recurso e também alterar o cronograma de execução. Porém, não pode ultrapassar dos 12 meses e tem que gastar todo o recurso, não pode ser nem a mais nem a menos. E aí, depois, na hora de fazer a prestação de conta, vocês vão justificar o porquê foi necessário alterar algum valor, o porquê foi necessário alterar o local, vamos supor, porquê foi necessário alterar algumas datas. Aí vocês vão explicar, motivar na hora de fazer a prestação de conta. Tem mais alguma dúvida sobre essa parte do plano de aplicação de recursos? Não, a gente vai mexer, acho que tem que se adaptar e a gente mandar, antes de mandar oficial, a gente poderia mandar pelo WhatsApp, você dá já uma olhadinha para depois enviar. Posso olhar sim antes de colocar lá dentro do processo. Ah, tá, sobre o cronograma também. Aqui você só vai acrescentar mais, que vai ser a outra meta o som, né? Só acrescentar aqui, porque daí o plano de aplicação tem que conversar, tem que estar igual ao plano de trabalho. Esse aqui é o plano de trabalho, tá, gente? Tá aparecendo na tela da primeira associação. Só acrescentar aquela parte, né, que do som aqui. Isso. Eu Aí vou aqui fazer. precisa tomar um cuidado aqui sobre a questão do término. O término, como vai ser 12 meses de vigência, eu acredito que a vigência do TCC de vocês vai encerrar lá pelo dia 15 de dezembro. Aí tem que observar essa questão dos 12 meses, se o encerramento vai ficar dentro dos 12 meses, tá? Vai contar os 12 meses a partir da assinatura do termo, tá bom?
Aí, se Certo. vocês puderem colocar até um pouquinho antes aqui, ó, o encerramento, tá? Do cronograma. Aí, o cronograma aqui também precisa contemplar 3 metas, tá? Para conversar lá com os dois anexos. Por exemplo, aqui você vai colocar a sonorização. Aí você vai colocar no dia tal, Que vamos página? contratar a sonorização. Aí no Que, dia tal, que página? vamos fazer a semana cultural, do dia, por exemplo, 3 de março até dia 9 de maio. Aí tem que colocar aqui, na próxima linha. Execução da semana cultural, tal dia, tal dia. Você pode colocar aqui também as primeiras encerramento das aulas, os primeiros ensaios também pode colocar aqui. Hum. E esse daqui é o cronograma de execução, pode conter tudo, tudo mesmo, todas as etapas dentro dele. Não necessariamente só o que vocês vão contratar, o que vocês vão adquirir, tá? Pode colocar todas as etapas nessa parte do cronograma de execução, etapa por etapa. E o mês, a data aproximada de início e de término, tá bom? Nossa, ficou tem quanto? Aqui, os recursos humanos, tá ok. Certinho. Nessa parte de fotos, vocês podem colocar mais, vocês podem colocar quantas vocês quiserem, dos últimos 3 anos, um pouco antes também, mas principalmente também desses últimos 3 anos, para demonstrar que vocês têm algumas ações continuadas todo ano a ano. É melhor também quando. É melhor não, é ideal quando aparece a data para a gente saber que dia que foi, que ano que foi, e para saber que compreende os últimos anos. Aqui é o comitê gestor, tá ok. Os indicadores de avaliação, gente, tem várias formas de indicadores de avaliação. Os indicadores de avaliação vai saber quantas foram as repostagens nessa casa da avaliação, tá? Da meta 3, da divulgação, perdão, da comunicação e divulgação. Quantos acessaram o perfil do Instagram? Quem tem Instagram, o ideal é que seja aquele Instagram comercial, porque daí dá para você ter indicadores dos resultados, tá? Dos planos de divulgação. Os indicadores do resultado na meta 2, por exemplo, que no caso vamos usar a semana cultural, vamos usar o evento. Os indicadores de avaliação dos resultados desse evento pode ser através das inscrições. A pessoa só entra se inscrever aqui, passar seu nome e assinar aqui, por exemplo. É um exemplo de avaliação de indicadores dos resultados. Porque daí você vai saber quantas pessoas participaram desse evento. Também outra avaliação de um indicador é quantos alunos vão participar desse evento, dessa meta 2. É um outro indicador para avaliar os resultados de cada meta. Da meta 1, um indicador pode ser a lista de presença, a lista de frequência, para saber quantos alunos têm frequentado, quantos ainda estão continuando, quantos desistiram. Para saber a evolução também pode ser feito um relatório final depois do término das aulas. É um indicador de resultado também. Depende de tudo que você vai fazer, você vai colocar a meta. Colocou na meta 1, vou atender 20 alunos. Então, os indicadores para você ver o resultado é a frequência dos alunos, é saber se estão vindo 20 ou 10, 15, saber se eles no final aprenderam, como aprenderam. O da Meta 2 é saber qual é o perfil do público que está indo na Meta 2 nessa semana cultural, saber quantos estão indo, qual é a avaliação deles dessa semana, por exemplo. São indicadores, são exemplos, tudo isso é exemplo. Da Meta 3 pode ser através do perfil do Instagram, descobrir quantas pessoas acessaram o perfil, quantas pessoas acessaram o store que você divulgou. Através do rádio, saber mais ou menos o perfil do público, quantas pessoas veem aquela emissora, se eles tiverem algum relatório lá. É um exemplo, tá bom? Isso é para o plano de trabalho. Vocês vão colocar a meta, vão colocar o objetivo, vão colocar os produtos gerados, os resultados esperados e depois os indicadores para avaliar esses resultados, tá bom? Aqui nessa parte aqui, ó,
de resultados esperados para a meta, vocês podem colocar os indicadores de avaliação desses resultados, que é o que eu acabei de citar, entendeu? Aqui nessa parte. Aí os produtos gerados tá ok. Aqui, nessa meta 1 aqui, só um adendo para vocês tem que verificar qual que é o tema da ação. Por exemplo, o tema é ritmos amazônicos. Coloca o nome. Aqui, ó, seria esse o tema. A ementa já seria o quê? Um resumo do conteúdo, que é o quê? Quais vão ser os instrumentos que vão ser aprendidos? Aqui o público tá certo, quantidade tudo certo, local, o período tá certo também. Só que daí colocar aqui, colocou o período aqui, os horários. Só que o período é o mês, do primeiro ao 12º. Ficou faltando só colocar essa parte, que vai ser do primeiro até o 10º, por exemplo, né? Porque vai ser em outubro a amostra, né? Então vai Novembro. ser aproximadamente 10 meses ou 11. Aí você coloca aqui, ó, do primeiro mês ou do segundo mês ao 11º. Entendeu? Aqui junto. Aqui tá certo, ó, tudo certo. Só acrescentar aqui do segundo mês ao 11º, por exemplo. Acrescentar essa informação ali naquela parte. E aqui você coloca esse tema aqui, ó. Aqui na parte de cima. Nessa parte aqui, ó. E aqui acrescenta quais serão os instrumentos, ó, que serão aprendidos. Entendeu? Você Aqui, tá no plano de trabalho ou no outro plano? todo o projeto visa, vocês pode mudar essa parte aqui. Pode mudar essa parte aqui para colocar assim, o objeto da proposta é a capacitação e formação de alunos em instrumentos e a realização de semana cultural para a divulgação das produções e dos ensinamentos. E só, entendeu? Aí daí o projeto se chama Ecoando o Som, no final. Eu acho que é somente isso mesmo. Tem mais alguma dúvida? Não, quando a gente mandar, vai Aí aparecer as eu, dúvidas aí. Aí, qualquer é, coisa, você grifa e faz o comentário, que aí a gente consegue uhum, mexer e tá mandar. bom. Aí vocês podem ir alterando e vendo. E aí, se surgir alguma dúvida, vocês podem mandar mensagem, me mandar print, assim, olha, aqui nessa parte eu poderia colocar como e tal. Aí eu vou ajudando vocês na hora de montar, tá? Tem uma Certo. Aí pergunta. vocês já vão preparando a conta bancária exclusiva também para passar. Uma pergunta, né? Foi analisado do Elta aí, né? Aí foi pontuado algumas correçõezinhas para fazer. O nosso também foi feito, foi dado uma analisada prévia antes, ou não? Foi, aham. A gente Então, produziu também uma notificação para vocês, mas o de vocês é só um detalhe, que é o seguinte. Tá. O de vocês ficou só melhor, se vocês puderem colocar essa parte de indicadores do resultado também. Eu citei alguns exemplos, mas vocês podem utilizar outros tipos de indicadores de resultados, tá? Aí vocês colocam naquela partezinha lá dos resultados esperados de cada meta. E aí, também. Tá. A equipe técnica também, se caso você puder identificar naquela parte da equipe técnica,
se eles vão estar responsáveis por todas as metas ou se cada um vai ser uma meta diferente. Só para a gente saber mais ou menos como que vai funcionar a equipe técnica do plano. Aí essa questão também vale para a associação da AWS também. Se vocês puderem, naquela parte onde fala do plano de trabalho, a equipe técnica é o pessoal que vai executar o projeto, o plano em si. Aí, se vocês puderem identificar qual vai fazer parte, se não tiver muito claro. Se já tiver claro, não precisa identificar, né? De qual parte vai fazer parte daquele projeto. Entendeu? Em qual parte ele vai atuar. Deixa eu ver o que mais. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. E aí, o outro detalhe que eu ia falar era sobre o cronograma de execução. Que como ele vai ter 12 meses, daí eu vi aqui que vocês tinham colocado para encerramento do dia 31 de dezembro de 2026. Se vocês puderem adiantar para ficar, porque esses 2 meses vai contar a partir de quando vocês assinar o termo, que vocês vão receber o recurso já no outro dia ou no mesmo dia ainda. Aí, se for, por exemplo, dia 15, aí vocês vão precisar encerrar no dia 15. Entende? Agora, quanto Aí tempo? vocês puderem adequar o cronograma. Agora, quanto tempo mais ou menos a gente vai assinar? A partir, a gente tivesse uma data prevista, ó, vocês vão assinar. Tem. A Tendo essa data da data, previsão, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui, porque a gente está na fase de habilitação, que vai encerrar amanhã. Então, vai sair o resultado no dia 8. E aí, no dia 8, então, a gente já vai estar elaborando já o termo de vocês. Aí, vocês têm até o dia 9 para assinar. Então, vocês vão assinar provavelmente no dia 9. No dia 9 9 ou dia 10. de qual mês? De dezembro, agora mesmo. Ah, ok. Oi, Uma reunião. tem reunião? Agora, se você pudesse mandar para a gente igual essas observações, Oi. se você pudesse mandar já igual essas observações pontuadas, ficava mais fácil, só altera isso, né? Seria mais fácil, mas qualquer coisa a gente olha aqui também, né? O de vocês era pouca coisa, era essa parte para identificar os indicadores do resultado. É, as metas, elas estavam um pouco desformatadas, mas a gente não precisa mudar as metas. O mais essencial aqui que eu estou verificando da notificação de vocês é colocar os indicadores dos resultados em cada meta, colocar o público beneficiário, se vocês puderem definir por faixa etária, ou já se vai ser público aberto mesmo, Não, e o cronograma para atualizar. É isso, cronograma de execução. E aí, do plano de aplicação de recurso de vocês, tem uma outra questãozinha só para adequar também. O plano de aplicação de recurso. Calma aí, só um minutinho. Ah, tá, tem mais um detalhe também. Se você puder encaminhar, eu vi que você mandou por escrito as ações continuadas. Aí, se você também conseguir encaminhar um relatório de fotos para a gente colocar, incluir aqui, a gente analisou o Instagram também. Quando coloca um link, nos casos de projeto ou inscrição, aí a gente olha também. Eu vi que você colocou. Mas se você tiver fácil, pode encaminhar um portfólio. faz encaminhamento. Acho que não, que ela não tem nada. É. Eu não tinha encaminhado, mas vou ler. Uhum. Ah, tá, aqui, vi. Coisa pouca, coisa pouquinha. Na meta 2, ficou faltando colocar a quantidade. Eu identifiquei aqui que provavelmente era 2.
do kit de iluminação. Ficou faltando colocar a quantidade e o custo do combustível. Bem pouco, né? Ah, tá. Que eu identifiquei aqui no parâmetro, que vai ser para 2 ou 3 eventos. Porque eu ia perguntar, porque não tinha ficado bem claro se seria para uma vez só, porque tinha ficado despesas da unidade de medida e do lado 2. Aí então seria para 2 viagens, né? É E bem caso pouquinho. vocês colocam. Porque R$ 50 é até pouco para para Então, mas comprar uma viagem. só para aqui dentro mesmo, né? Na verdade, o recurso hoje é bem limitado, né? A Ana, com essa instrução normativa agora que eles lançaram agora mais no final do ano, o próximo ciclo, ano que vem, vai ser um mínimo de 90 mil para cada ponto. Aí a gente já vai ter que diminuir as vagas também, porque o nosso 25% que foi dividido para pontos de cultura é um pouquinho mais de 90 mil só. Certo. Mas a gente vai verificar tudo que a gente puder fazer para colocar 2 vagas, senão vai ter que ser só uma mesmo. Só que como vocês vão estar executando de vocês não vão poder participar desse. Mas do que a gente lançar, por exemplo, no final do ano que vem, ou no começo do 2027, você já pode participar, que daí vai ser os 90 mil a vaga, cada vaga. Certo. Aí aqui era só para verificar essa parte da planilha de recursos. Se vocês, caso quiserem deixar mais clara essa questão do combustível, ou colocar somente para transporte dentro do município, se vocês tiverem interesse de adequar essa Mas, parte. Era só porque eu não tinha entendido mesmo se ia ser quantas viagens que ia ser, como é que ia funcionar. na verdade, a gente tem uma van, né? E, na verdade, a gente tem uma van, e essa van é só para mais dentro do município, né? Um evento, um exemplo. Vou fazer um evento lá no setor 7. O que eu vou gastar mais ou menos é R$ 50 mesmo, né? Sendo assim, bem realista, né? Entendi. Agora eu entendi bem, aham. E sobre a parte. Os materiais gráficos e visuais, tá ok, você só vai conseguir definir melhor também logo após. Era somente aquela parte mesmo. E são esses pontos. Era 3 pontos só do plano de trabalho e esses pontos de questão de erro ortográfico ou alguma coisa que podia ser melhor clara dentro das metas lá da planilha de aplicação de recursos. São esses as indicações para vocês, tá? Perfeito. Depois você vai Agora mandar eu ela vou também? Depois você vai me mandar ela por escrito também, essas indicações? Mando sim. Vou mandar para vocês por escrito, tá? Como eu tô gravando aqui, o próprio Gemini, ele também passa tudo por escrito. Aí depois eu posso mandar o texto completo e grifar só as partes de vocês em amarelo. E daí para mim fica bom também. Eu- E agora eu tô cuidando do resultado final lá do outro edital, que tinha dado 2 recursos. Aí hoje eu vou mexer com o do outro edital. O de vocês, eu tô só esperando mesmo é, os ajustes só, para continuar. Tá. Vale destacar a questão de toda a divulgação tem que conter o seguinte, as logos da Prefeitura e da Semicelt, as logos da FENAB, do Governo do Brasil e da Cultura Viva. Depois eu vou mandar para vocês tudo certinho, sem fundo. Aí vocês têm que, em tudo que vocês forem fazer, tudo de material visual, tem que colocar logo. E quando for na rádio, tem que falar edital, número tal, ou escreve o textinho na hora que for lá, através do edital, número tal, número 2, CMCELT/2025, foi selecionado para o projeto através da CMCELT, da Prefeitura Municipal, com recursos oriundos do Ministério Público, da Política, do Ministério de Cultura, quer dizer, Federal de Cultura, oriundos da Política Nacional Aldir Blanc e Política Nacional Cultura Viva. Por mais que as pessoas não vão entender, você tem que falar esse texto. Tanto quando for áudio, quando for só áudio, tá? Aí quando for audiovisual, aí tem que ter os dois. Quando é clipe, por exemplo, tem que ter as logos no começo e no final,
e o textinho na hora de postar, embaixo, na descrição, na postagem. Eu vou mandar o textinho para vocês depois, tem já pronto já também. É quatro linhas, mais ou menos. Vai falar só o número do edital, o nome da prefeitura, o nome do MINC e da PNAB, da, da Política Nacional Cultura Viva. Acho que é só isso mesmo que eu tô lembrando agora de passar para vocês. Vocês têm mais alguma dúvida? Uhum. Não, por enquanto. Ok. Ela, sobre o cadastro da cultura viva, né? Eu acesso o link lá e preencho, é isso que você tinha falado no início? Isso mesmo. Aham. Eu vou mandar. Deixa eu até mandar já. Encerrando agora, tá? Deixa eu anotar o que eu tenho que mandar para vocês. E daí até uma e-mail eu mando para vocês. Eu vou mandar uma cartilhazinha ou um link com algumas coisinhas explicando para vocês. Quando vocês tiverem um tempo, dá uma lida. Ou às vezes, gente, eu vou dar uma dica para vocês. Tem gente que não gosta de ler. E não adianta ficar forçando pessoa que não gosta, não quer, não quer, não quer e pronto. Tem gente que não gosta, mas quer mudar, aí vai atrás e consegue. Mas tem gente que não gosta e não quer mudar, e tá tudo bem, né? Eu não vou bater em ninguém. Aí é o seguinte, uma dica. Você pode pegar a cartilha e passar no chat GPT, por exemplo, e pedir para ele ler para você. E aí você vai escutar ele falando, tá? Ou pedir ajuda para outra pessoa, ou pedir ajuda minha também, né? Mas vocês conseguem ler essas cartilhas para vocês entenderem melhor como é que funciona. E depois vocês vão, quando vocês entrar nesse portal, vocês vão ver que tem algumas condições, algumas regras, que é para vocês terem um envolvimento social muito forte, nada com fins lucrativos, porque vocês já vão ter um subsídio, né? Não só através desse edital, mas tem um outro edital também de subsídio a espaços físicos. Como vocês não participaram esse ano, vocês podem participar dele já no começo do ano que vem, desse subsídio a espaço, tá? Ah, tá. Eu vou mandar as cartilhas para vocês, vou mandar as anotações do que vocês precisam alterar. Aí vocês podem me mandar para mim ler antes de mandar no e-mail também, tá? As anotações e o link para inscrição, o link do portal Cultura Viva. Mais alguma coisa além disso? Por enquanto, não, tranquilo. Então tá bom. Podemos encerrar? Vocês querem falar mais alguma coisa? Tirar mais alguma dúvida? A dica seria essa, Anil. Por exemplo, vou finalizar daqui a pouco, aí à tarde, se você puder dar uma olhada, né? E se tiver algumas correções, você grifa, faz comentário que a gente consegue atualizar para tentar amanhã a gente finalizar. Beleza, então. Então tá bom, vai dar certo, gente. O projeto de vocês, o plano ficou muito bom, tudo ficou muito bom, as ideias são muito boas. Era só mesmo aprimorar para seguir certinho as regras e os critérios da Cultura Nacional, Cultura Viva. Ah, tá. E tem alguns detalhes também, quando vocês forem ler as cartilhas, vocês vão ver algumas condições. E quando vocês forem se inscrever, vocês vão ver algumas condições, que é desenvolver esse lado social, é, ter ações continuadas, de forma continuada, não só eventos isolados, né? Trabalhar essa parte educativa também é uma estrutura e também a questão da gestão compartilhada, que é o quê? Antes de fazer as estratégias, os planos, etc., vocês convidar a sociedade civil e vários setores culturais para ajudar vocês a montar todos os planos e montar todos os gastos, tudo da associação. É claro que nessa etapa aqui agora, vocês não, como ainda não tinham experiência, e também foi uma etapa que a inscrição não era o período não era tão grande também, mas daí vocês já vão preparando agora para todos os projetos que vocês forem criar, ações que vocês forem criar dentro desse plano de trabalho, ou nas ações de vocês normal do dia a dia, vocês começarem a incluir tipos de escutas públicas, entre aspas. Vocês podem o pessoal da prefeitura também,
entendeu? Vocês podem convidar servidores públicos, convidar os agentes culturais, convidar os próprios alunos, e vocês explicar as ideias, os planos, pedirem opiniões, entendeu? É interessante. Essa questão da gestão compartilhada é um eixo estruturante da política Cultura Viva também, tá? E vocês têm o intercâmbio entre diferentes setoriais culturais. Intercâmbio com diferentes associações também, é importante essa questão dentro da Cultura Viva. Vocês têm intercâmbio com entidades educativas, com associações, com outros setoriais de cultura, é importante. Eu acredito que é só isso mesmo. Eu vou, Então tá. então, desligar, vou parar a gravação aqui, vou desligar, gente. Até mais, tá? Qualquer coisa é só perguntar. Ô, Anny, não, eu tô em nome da AWS e da pessoal da igreja também, eu acho que é válido esse tipo de informação, porque a gente tem muita dificuldade justamente de fazer os projetos, e é uma dica né, que também na parte da ação social, do esporte e tudo, possa ter esse tipo de encontro, assim, que às vezes a gente está na correria, não consegue todo mundo se reunir no horário proposto. E assim, esse bate-papo com pequenos grupos, ele rende bastante, né? Sim, E, com e é certeza. interessante que o Com recurso não certeza. volte, né? Isso que a Marfisa, a secretária também, estava vendo, você também, é que a gente sabe que tem muito recurso lá fora e esse recurso não vinha para Jaru, né? Então, vocês estão de Verdade. parabéns. Tomara que essa equipe possa dar continuidade aí. Sim, em nome de Jesus. E tem algumas questões até importantes a gente destacar, porque a gente comemorar as pequenas vitórias também, não só as grandes, mas a gente está conseguindo executar agora 100% do recurso, no final do ano agora, do ciclo 1, de todo o recurso que a gente recebeu. E atualmente tem pouquíssimos municípios que conseguiram fazer esse feito de executar não só o 100% do recurso, mas também os rendimentos bancários. Não foi só o recurso, mas também a execução de todos os rendimentos contidos na conta. E também destacar que o nosso PAR do ciclo 2 ele foi aprovado. Então, tá para cair o recurso do ciclo 2 agora esse mês até janeiro, e logo mais vai ter mais editais e a gente fechou a adesão pelos 5 ciclos durante os 10 anos. Então, nos próximos 8 anos ainda vai ter PENAB e a política Cultura Viva. É isso. Então tá, obrigada, gente. Bom almoço para vocês. Até mais. Obrigado, Anne. Um Abraço a abraço, todos. Edmilson, esposa. Abraço, Eva. Abraço. Valeu.